eu separei aqui a lista das escolhas do draft 2020. Tá aqui, ó, as 30 escolhas, primeira rodada completa. E aí eu vou passar por cada uma das escolhas e vou dar minha opinião, obviamente, fazendo um trabalho de engenheiro de obra pronta. Eu vou falar qual jogador eu escolheria, tendo como base, obviamente, o que os caras fizeram nesses 5 anos que eles estão na NBA. Né? Vamos aqui dar uma geralzona nessa primeira rodada do draft 2020, que foi um draft muito bom. Acho que foi o primeiro draft que eu cobri aqui no canal no comecinho ainda. E aqui foi nesse draft onde eu dei uma das minhas maiores profetizadas da história do canal, né? Que foi o James Wiseman. Eu cravei na época que o James Wiseman ia ser um puta bust e deu no que deu. Claro, foi um acerto em meio a dezenas de erros no draft? Sim. Eu cometi vários erros nessa minha curta jornada aqui no YouTube. Errei com os irmãos Thompson, errei com o Chet Holmgren. Eu errei com o Jabari Smith. Não errei, vai. O Jabari tá despontando e tal, acabou de assinar um baita contrato. Mas eu esperava bem mais o Jabari, achei que ele ia virar uma puta estrela. Ainda não virou. Errei bastante. E vou errar de novo. Mas eu também acertei. E no caso do Wiseman, eu acertei bastante. Mas enfim, vamos aqui então e vamos começar com a primeira escolha geral, que na época foi o Minnesota, que escolheu Anthony Edwards. O Anthony Edwards, ele era o melhor prospecto da classe na época. Na minha opinião, é um dos prospectos que chegou mais pronto na NBA, tanto na parte física como na parte técnica. Era um jogador que todo mundo tinha certeza que ia dar certo. A chance do Anthony Edwards dar errado na NBA era muito próximo a zero. E, de fato, ele deu super certo, está dando super certo, né? O Anthony Edwards, ele já se consolidou como uma das maiores estrelas da NBA. O cara que nas últimas 2 temporadas levou o Minnesota para 2 finais de conferência, eliminando nomes de peso, né? Eliminou Durant, eliminou Devin Booker, eliminou Jokic, eliminou LeBron, Luka, né? Eliminou uma galera legal aí, né? Eliminou o Golden State. Curry não jogou, mas era o time do Curry. Então, o Anthony Edwards, velho, ele tá construindo uma carreira absurda. Na minha opinião, ele é o segundo maior jogador da história do Minnesota. Pra mim, ele fica atrás só do Kevin Garnett. E existe debate, tá? Então, é um cara, velho, que correspondeu a todas as expectativas que foram colocadas em cima dele. E por conta disso, obviamente, eu mantenho a escolha do jeito que tá. Pra mim, não faz sentido trocar a first pick desse draft. Então, Anthony Edwards se mantém como a primeira escolha geral, indo pra Minnesota. Coisa que, no caso da segunda escolha geral, não vai acontecer. Aqui eu vou ter que trocar porque o Golden State fez uma das piores escolhas dos últimos 10 anos de draft, que foi escolher James Wiseman na segunda escolha geral. O Golden State precisava de pivô na época, era uma necessidade do time, e o Wiseman era visto como o melhor pivô da classe. Eu nunca comprei o barulho do Wiseman. Nunca gostei, nunca achei ele um prospecto desse nível. Não achei que ele ia dar tão errado do jeito que ele deu também, né? Óbvio. Mas eu já enxergava vários probleminhas no jogo do Wiseman. Eu sempre achei ele um cara que só tinha altura. E, de fato, foi o que se provou. Então, foi uma escolha horrorosa. Um cara que não deu certo no Golden State. Não deu nada certo, ficou muito tempo na D-League, nunca conseguiu se desenvolver. Machucou pra caralho, segue machucando pra caralho, não consegue ficar saudável, então... Foi um puta bust, um dos maiores busts aí dos últimos anos de draft. Então, foi uma escolha horrorosa. E aí, né, corrigindo essa cagada que o Golden State fez, eu vou colocar aqui na 2 o Haliburton. Rapaz. Haliburton, que foi a 12ª escolha geral, escolhido pelo Kings. Ele é o meu segundo prospecto aqui da classe.
Não o segundo prospecto, né? Porque como prospecto, na época, o Haliburton não tinha nota de top 2, nem de top 5. Pra mim, ele era realmente um cara pra sair entre a 10 e a 15. Eu não era muito fã do prospecto Haliburton. Mas ele é, na minha opinião, o segundo melhor jogador da classe, né? Tem debate entre ele e o Lamelo, tá? Quem chegar aqui e falar que não, pra mim o Lamelo é o segundo melhor da classe, eu acho ok. Mas, mano, quando você olha pro que o Haliburton fez nesses 5 anos de NBA e compara com o que o Lamelo fez, mano, fica difícil pro Lamelo. O Lamelo é mais talentoso do que o Haliburton? Sim, pode ser considerado mais talentoso. Mas o Haliburton, mesmo não sendo mais talentoso do que o Lamelo, fez muito mais nesses 5 anos de NBA do que o Lamelo. O que o Lamelo fez? Individualmente, pô, botou números, construiu highlights incríveis, né? O impacto dele midiático foi enorme, né? É uma estrela da liga. Mas, mano, o Haliburton chegou nas finais da NBA agora, pô. Ficou a um jogo de ser campeão da NBA. Botou o Pacers nas finais depois de mais de 10 anos, né? E na temporada anterior já tinha batido o final de conferência. Então, mano, o impacto coletivo do Haliburton, mas não tem nem como começar a comparar com o do Lamelo. O Lamelo, enquanto o Haliburton chegou nas finais da NBA, o máximo que o Lamelo chegou foi no play-in, pô. E isso tudo em meio a uma porrada de lesão, né? Um cara que não consegue ficar saudável. Então, velho, eu entendo quem achar o Lamelo melhor, mas pra mim, mano, não tem como eu montar esse redraft e não colocar o Haliburton na segunda escolha. Pra mim, o Haliburton é o segundo melhor jogador do draft 2020. Se tornou o segundo melhor jogador do draft. E ele vai ser a segunda escolha indo pro Golden State. E aí eu quero que você imagine esse time do Golden State tendo um playmaker do nível do Haliburton. Cara que joga com o pace do Haliburton. Seria absurdo, mano. Seria absurdo. Haliburton e Curry juntos, pra mim, teriam um encaixe excepcional. Talvez até melhor do que o encaixe Lamelo e Curry, tá? E pra mim, Haliburton é a segunda escolha indo pra Golden State. Na terceira escolha, o Charlotte escolheu o Lamelo Ball e aqui não tem por que eu mudar, né? Acho o Maxey melhor do que o Lamelo? Acho, tá? Maxey vem de 2 temporadas passando os 25 pontos de média. Maxey, na minha opinião, é um jogador mais competitivo do que o Lamelo. Bem mais competitivo. Mas o Lamelo, ele é muito talentoso. É um jogador absurdamente criativo. E quando você olha pro impacto que o Lamelo teve na parte de mídia do Charlotte, e aí eu tô falando de audiência, visualizações nas redes sociais, venda de camisas, né? Aumento de interesse. Cara, foi uma ótima escolha de Charlotte. Mesmo com as lesões e mesmo coletivamente o Lamelo não ter tido muito impacto aí, né? Só levou o time pra um play-in. Cara, em termos midiáticos, mano, o Lamelo mudou o Charlotte. A gente nunca falou tanto de Charlotte como falamos nesse período do Lamelo Ball. Em comparação ao que falávamos na época do Kemba, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que o Lamelo foi uma ótima escolha e pra mim não tem por que mudar. Charlotte mantém aí, pega o menino bola na 3, mas fica a ressalva de que eu acho o Maxey melhor. Se eu pudesse ter só um no meu time, seria o Maxey. Tanto que na 4, escolha do Chicago Bulls, que na época foi o Patrick Williams, eu vou colocar o Tyrese Maxey. Pra mim o Maxey é a 4ª escolha geral aqui, vai pra Chicago. Nem acho que o Bulls errou com o Patrick Williams, tá? Acho que foi uma escolha boa. Patrick Williams era um protótipo de 3D muito interessante e ele, de fato, apesar de machucar bastante e tudo, cara, ele é um 3D bom. Mas, mano, o Maxey, ele se tornou um All-Star, se tornou uma estrela, se tornou um cara de 25, 26 pontos de média.
um dos jogadores mais rápidos da liga. Um cara que, coletivamente, mano, é muito bom. O Max é um jogador que se encaixa em qualquer time. Então, ele seria uma escolha maravilhosa. Com certeza, no Chicago Bulls de hoje, o Maxey seria titular absoluto e seria o franchise player do time. Eu tenho a impressão que se o Maxey fosse pro Bulls, e obviamente se tornasse o que ele se tornou hoje, muito torcedor do Bulls iria fazer a comparação dele com o Derrick Rose. Eu tenho essa impressão, mano, que muito torcedor ia comparar ele com o Rose. Porque é um armador rápido, veloz pra caramba, elétrico, né? Enfim, tenho essa impressão e eu acho que seria uma escolha maravilhosa, melhor do que o Patrick Williams, né? Então, na 4, Chicago Bulls vai de Tyrese Maxey. Na 5, mano, o Cavaliers na época foi de Isaac Okoro. Outra escolha que eu acho que não foi errada na época. Fazia sentido o Cavs pegar o Okoro, um protótipo aí, né, de two-way, um defensor muito bom ali no ponto de ataque, atlético. Mas acabou que ele não se desenvolveu do jeito que o Cavs esperava. Ofensivamente, o Okoro é um jogador quase nulo, faz nada no ataque. E aí, quando você olha pro fim dessa primeira rodada, você tem aqui, irmão, um 3&D inacreditável, né? Que é o senhor Jaden McDaniels. McDaniels foi pick 28 do draft. Foi escolhido pelo Lakers, mas trocado pra Minnesota. Meu amigo. Lakers. E, cara, pra mim o McDaniels, ele é tranquilamente top 5 melhores defensores da liga. Talvez até um top 3. Acho que dá pra discutir ele no top 3. É um defensor incrível, é um 3&D maravilhoso, é um cara que melhorou muito o seu arremesso desde que chegou na liga. É um arremessador confiável e tem, a cada ano, melhorado mais e mais ali na média distância, né? Tem se tornado um jogador mais completo, né? E defensivamente o McDaniels é uma coisa inacreditável. Ele ter sido pick 28 é uma loucura, né? Porque o protótipo McDaniels já era um protótipo muito bom. O prospecto McDaniels era muito bom. Eu lembro que na época eu gostava bastante dele. E se tornou um absurdo, um pilar desse Minnesota que, na minha opinião, é o melhor Minnesota Timberwolves da história, tá? Esse Minnesota Gobert, McDaniels e Edwards, pra mim é o melhor Minnesota da história. E o McDaniels é peça fundamental desse time. E ele no Cavs, mano, imagina o Cavs de hoje com o McDaniels. Cara, ele e o Mobley seriam tranquilamente a melhor dupla defensiva da liga. Pra mim não tem desenrolo. Pick 5, eu vou de Jaden McDaniels tranquilinho aqui, tá? Tranquilinho. E o Okoro, vai demorar pra gente falar do Okoro aqui, tá? Vai demorar pra gente voltar a falar do Okoro, porque vai sair bem lá embaixo. Então, na 5, McDaniels no lugar do Okoro. Na 6, a gente teve o Atlanta pegando o Onyeka Okongwu. Uma escolha que eu gosto, tá? Na época eu gostei bastante dessa escolha e eu ainda acho que foi um baita acerto. O Okongwu, perdão, é um ala pivô moderno, né? Um cara que defende bem o garrafão, pega rebote, ao mesmo tempo que te entrega um atleticismo no ataque, te entrega a bola de 3. Então, eu acho que foi uma escolha boa, mas não dá pra eu manter essa pick do Hawks, porque temos um dos 3 melhores arremessadores de 3 da liga à disposição, que é o Desmond Bane. Desmond Bane foi escolhido na 30 pelo Celtics e trocado pro Memphis. E, mano, ele se tornou um dos melhores arremessadores da liga. É um cara com volume e uma eficiência absurdo no perímetro. E é um cara que tá evoluindo, né? Desmond Bane, ele tem evoluído bastante na parte de playmaking e tal. E é um jogador zaço, assim. Um jogador zaço. E ele, junto do Trae Young, nesse backcourt do Hawks, seria interessante. Acho que ia sofrer bastante na defesa, tá? Mas ofensivamente seria um absurdo. Então, apesar de eu gostar da escolha que o Hawks fez, eu vou trocar e botar o Desmond Bane sendo a pick 6, tá? Na 7, a gente teve uma outra tragédia, que foi o Pistons selecionando Kylian Reye. Uma escolha horrorosa de Detroit, que se provou uma escolha horrorosa.
Na época até que parecia uma boa aposta. O Kylian Hayes, ele era... Kylian Hayes ou Kylian Hayes, né? Depende de qual região da França você é. Ele era um armador alto, né? Braços largos e tudo. Braços longos, no caso, não largos, né? Braços longos. Com velocidade, com, né, um bom drive, com ótimo passe, mas com um arremesso muito ruim. Mas existia a expectativa dele melhorar e tal, se tornar um arremessador bom. E não aconteceu, né? Kylian Hayes, um dos maiores flops aí dos últimos anos. Uma escolha horrorosa, tanto que acho que nem na NBA mais ele tá, né? Acho que nem na NBA ele tá mais. Um cara que foi escolhido em 2020. Então, foi uma escolha horrível. E aí, pro lugar dessa tragédia, eu vou colocar o Deni Avdija, né? Deni Avdija, que foi pick 9. Foi escolhido um pouco depois ali pelo Wizards. Cara, ele seria uma escolha muito melhor. Até como prospecto, eu preferia o Avdija na época. Eu gostava bastante do Avdija como prospecto. Muita gente comparava ele com o Luka Doncic na época, né? Era a comparação que a galera fazia. E ele lembrava realmente um pouco o Luka. Tecnicamente ele era muito refinado. Eu tinha algumas questões com o atleticismo dele. Faltava um pouco de atleticismo ao meu ver. E a defesa dele na época também não me agradava tanto. Mas ele, mano, se tornou um jogador muito bom. A última temporada dele por Portland foi incrível. Um cara que te entrega passe, te entrega rebote, te entrega pontos, te entrega arremesso. Uma versatilidade incrível nos dois lados da quadra. Então, ele nesse Pistons, mano, com Cade Cunningham, cara, seria lindo. E seria uma escolha muito melhor do que o Kylian Hayes, né? Então, na 7, Detroit não comete essa cagada e pega o Deni Avdija. Na 8, mano, eu vou te falar, eu não vou mudar a escolha. Não vou mudar. O Knicks pegou o Obi Toppin, que na época era um dos meus prospectos favoritos. Eu era apaixonado pelo prospecto Obi Toppin. Achava ele incrível. Atlético, versátil. Tinha ali um arremesso que dava sinais de que poderia melhorar. Tinha um bom playmaking na época ali do college. Cara, eu adorava. Adorava o Obi Toppin. Pra mim era um dos 4 melhores prospectos dessa classe. Um dos 3 até. Eu realmente gostava bastante dele. E o Knicks pegou ele na 8, cara. Na época eu vi como um steal. E beleza, você vai olhar hoje e falar, pô, Luiz, mas ele nem jogou direito no Knicks, né? Não deu certo no Knicks. Cara, eu vou te falar, ele não deu certo não por culpa dele, mas por culpa do Thibodeau. Porque o Thibodeau, ele não soube utilizar e ele não deu as chances que o Obi Toppin merecia. O Obi Toppin merecia ter jogado muito mais minutos do que ele jogou. Ele foi subutilizado pelo Thibodeau. Essa é a verdade. E a gente viu, ele com minutos, cara, se tornou um dos melhores reservas da última temporada. Cara, em Indiana, ele foi peça fundamental para a campanha que o Pacers teve. Ele e o McConnell tiveram um impacto brutal vindo do banco, né? E ele evoluiu o arremesso, se tornou um jogador extremamente útil. E eu acho que ele poderia ter se tornado isso no Knicks se ele tivesse tido mais chance, se ele tivesse tido mais oportunidade. Então, até como forma de protesto, eu vou manter ele na 8. E eu vou dar uma... Nesse cenário hipotético, eu vou dar mais uma chance pro Knicks de fazer o Obi Toppin... De dar mais chance pro Obi Toppin. Porque ele merecia ter tido mais chances. E ele foi sabotado pelo senhor Tom Thibodeau. Essa é a grande verdade. Na 9... tivemos o Wizards escolhendo muito bem o Deni Avdija. Né? O Avdija era uma escolha muito boa. Infelizmente, pela bagunça que é o Wizards, acabou que o Avdija não conseguiu se desenvolver do jeito que ele poderia. Tá? Não alcançou o potencial máximo dele. Mas foi uma ótima escolha, só que aqui no caso ele já teria saído, né? Já teria saído na 7. Então, na 9, ao invés do Avdija, eu vou colocar o Devin Vassell sendo escolhido pelo Wizards. Devin Vassell que saiu na 11. Ele é um cara que tem vários problemas de lesão, é um cara que se machuca demais, mas muita coisa. Mas é um jogadorzaço. Eu acho o Vassell um jogadorzaço, um dos melhores arremessadores da liga, na minha opinião. Uma mecânica linda de se ver. E é um jogador que tem evoluído muito nos outros aspectos do jogo, né? Melhorado na parte de playmaking, melhorado na parte
de mid-range, né? Jogador inteligente pra caramba. O problema é que ele machuca muito. Mas, pensando no melhor dos mundos, cara, o Vassell seria uma ótima escolha pra esse Wizards. E pra mim, na pick 9, eu vou com ele. Na 10, tivemos o Phoenix Suns selecionando o Jalen Smith, uma escolha que até fazia sentido na época, né? O Jalen Smith, ele era um protótipo de power forward espaçador muito bom, né? Alto, atlético, um arremesso interessante. Mas não deu certo, né? Não deu certo o Jalen Smith. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar Immanuel Quickley. O Quickley que foi... Quickley foi 25, se não me engano, né? Ele seria uma escolha maravilhosa para Phoenix. Um armador rápido, um armador com muito volume, né? Um cara que te entrega muita bandeja, arremesso. Falta consistência para o Immanuel Quickley. Acho que ele ainda está no processo de amadurecimento. Mas é um jogadorzaço, mano. Jogadorzaço, gosto muito do Quickley. No Knicks, foi um sexto homem de alto nível. Alto nível. Em Toronto ele tá... né, se machucou bastante, tal, ficou muito tempo fora, mas é um jogador com potencial muito bom. Eu gosto demais do Quickley. E ele no Suns, com Devin Booker, mano, seria lindo. Seria um backcourt muito legal, muito maneiro. Ele poderia até vir do banco também, seria uma força vindo do banco, coisa que o Suns precisa bastante, né? Precisava muito hoje ter o Immanuel Quickley, por exemplo. Então, olhando com os olhos de hoje, Quickley seria uma ótima escolha aqui. E aí na 10, eu vou com ele no lugar do Jalen Smith. Na 11, a gente teve o Spurs fazendo uma ótima escolha, que foi o Devin Vassell. Escolha muito boa. Mas aqui, ele já teria saído. Então, pro lugar dele, eu vou colocar o Onyeka Okongwu, né? Okongwu que saiu para Atlanta. Nesse cenário, ele estaria disponível. E seria uma ótima escolha para San Antonio. Né? Ele e o Wembanyama formariam uma dupla de garrafão incrível. Uma versatilidade absurda. Mobilidade incríveis. Então, seria uma escolha zaça do Spurs. Eu gosto muito do Okongwu. E aí na 10... Na 11, perdão. Eu vou com ele em San Antonio. Na 12, Sacramento conseguiu um stealzaço, que foi o Haliburton. Haliburton se tornou um steal. Na época, o range dele era mais ou menos aí mesmo. Ele era um cara para top 10, para top 13. Então, na época, ninguém viu como um steal. Mas, com o passar dos anos, o Haliburton realmente se consolidou como um dos melhores da classe. Acabou que o auge dele, né, não foi em Sacramento. O Sacramento não conseguiu usufruir do auge do Haliburton, que foi em Indiana. Mas não é como também se o Haliburton não tivesse dado nada para Sacramento, né? O Haliburton, ele virou o Domantas Sabonis na troca. Então, o Kings conseguiu aproveitar o Haliburton. Então foi uma escolha muito boa, mas é que o Haliburton já teria saído há muito tempo. E aí, pro lugar dele aqui, eu vou com o Aaron Nesmith. Aaron Nesmith, que foi sair pro Celtics na 14, ele era o melhor arremessador da classe. Ele era visto na época, né, como o melhor arremessador da classe. Foi uma escolha muito boa do Celtics, só que acabou que ele não vingou em Boston. Ele foi vingar lá em Indiana, igual o Haliburton, né? Tem aí uma certa semelhança. Mas, mano, seria uma escolha zaça, velho. Ele e De'Aaron Fox, mano, seria um backcourt muito legal, o Nesmith. Inclusive, até em termos de encaixe, ele com o Fox teria um encaixe até melhor do que o Haliburton, né? Na minha opinião. Porque o Nesmith trabalha melhor fora da bola, entrega uma defesa impressionante. Pra mim, hoje, é um dos melhores trendies da liga, o Aaron Nesmith, né? Então, faria sentido o Kings pegar o Nesmith. E hoje, no Kings de hoje, cara, o Nesmith seria titular absoluto, tá? Seria indiscutivelmente o melhor defensor do time, tá? Então, mano, gosto demais da ideia dele em Sacramento. E aqui, com o Haliburton já tendo saído, ele é a melhor opção. Aaron Nesmith vai pra Sacramento aqui na 12, tá? Na 13, o Pelicans também fez uma escolha de merda, que foi o Kira Lewis. É um jogador que a maioria de vocês não deve nem saber quem que é. Nem eu sei direito quem que é o Kira Lewis, sendo bem sincero. E aí, pra corrigir essa escolha horrível, eu vou colocar Peyton Pritchard
indo para New Orleans, né? O Pritchard, que foi outro stealzaço da classe, foi pick 26. Mano, simplesmente o melhor sexto homem da temporada, né? Six-man absurdo, puta arremessador, cara que foi fundamental no título de Boston em 24. Sou muito fã do Peyton Pritchard. E nesse range aqui, pra mim seria a melhor opção, indo pra New Orleans. Jogadorzaço. Ele é um Alvarado melhorado, né? Ele é uma versão muito melhor do Alvarado. Então, gosto da ideia. Na 13 eu vou com ele. Na 14, o Celtics fez uma escolha muito boa, que foi o Ryan Nesmith. Acabou que o Celtics não soube aproveitar direito o Nesmith, assim como o Obi Toppin foi subutilizado em Nova York. Eu acho que o Nesmith também foi subutilizado em Boston. Não teve as oportunidades que merecia. Mas foi uma escolha boa, só que aqui ele já teria saído. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar o Isaiah Stewart sendo escolhido. Né? O maluco Isaiah Stewart, que foi pick 16. Ele seria uma escolha muito boa pra Celtics, né, mano? Um cara, né, versátil, um cara que pode fazer a 5, pode fazer a 4, tem um ótimo arremesso, defensor voraz, uma intensidade absurda, bom protetor de aro. O problema é que ele é um fio desencapado, né? O problema do Stewart é que ele é maluco, né? Mas tirando os parafusos a menos que ele tem, ele é um jogador muito bom, uma versatilidade incrível, que nesse Celtics casaria muito bem. Seria um jogador muito útil para esse Celtics. E aí na 14 eu vou com ele aí sendo escolhido. Na 15, o Orlando Magic escolheu o Cole Anthony. Cara, eu gosto da escolha. Eu gosto do Cole Anthony. Talvez eu goste mais do Cole Anthony do que a maioria. Tá? Eu gosto bastante do Cole Anthony. Acho que foi uma escolha boa. Não é absurdo colocar o Magic mantendo a escolha. Mas quando você olha para os não draftados da classe, tem um nome que eu acho que seria melhor do que o Cole Anthony, que é o Naji Marshall. O Naji Marshall não foi escolhido. E é um jogador que hoje, nesse time do Magic, cara, teria um valor muito grande. Porque é um cara que te entrega uma boa defesa e te entrega uma bola de 3 minimamente confiável. Coisas que o Magic precisa ter, né? O Naji Marshall seria uma ótima peça para esse time do Magic. Melhor do que o Cole Anthony. Então, eu tiro o Cole Anthony da 15 e boto o Naji Marshall sendo escolhido pelo Magicaço aqui na 15, tá bom? Na 16, a gente teve o Blazers pegando o Isaiah Stewart, né? E trocando ele para Detroit. Já saiu, então aqui eu vou de Isaiah Joe. Isaiah Joe, um arremessador bom, né? Ele foi escolha pick 49. O steal, dá pra dizer que foi o steal. Um cara que fez uma regular muito boa pro Oklahoma. No playoff ele caiu muito, mas a regular dele foi boa. Um arremessador muito eficiente, um cara que te entrega uma boa defesa. E seria uma escolha boa aqui na 16, cara. Acho que caberia aqui na 16, caberia no Blazers. Seria uma escolha boa. Então na 16, Isaiah Joe no lugar da Isaiah Stewart. Na 17, a gente teve o Minnesota pegando o Pokuevski, que foi trocado pro Thunder. Uma escolha horrível, um jogador que não deu certo. E aí, pro lugar dele, eu vou de Cole Anthony, né? Cole Anthony aí sobrou. Gosto do Cole Anthony. De novo, acho que eu gosto mais dele do que a maioria. Cara que tem uma ótima energia, te entrega uma boa agressividade ali no ataque. Executa bons drives, especialmente na transição. Gosto dele, mano. É um bom competidor. E na 17, acho que caberia bem. Na 18, a gente teve o Dallas pegando o Josh Green. Uma boa escolha, ao meu ver. Uma boa escolha do Dallas. Mas eu acho que o Patrick Williams é melhor do que ele. O Patrick Williams, que foi pick 4, acho que ele seria uma escolha melhor do que o Josh Green. Que eu gosto do Josh Green, tá? Mas o Patrick Williams é melhor. Apesar de não ficar tão saudável assim, né? Tem problemas aí de lesão. Quando saudável, ele te entrega uma defesa muito boa, te entrega um tamanho posicional excelente e te entrega uma boa bola de 3. Então acho que o Patrick Williams é mais jogador do que o Josh Green, por isso que eu vou com ele aqui na 18. Na 19, a gente teve o Brooklyn Nets pegando o Saddiq Bey e trocando ele para Detroit. Mas aqui eu não vou mudar, não. Eu vou manter o Saddiq Bey, apesar do Saddiq Bey também ter problemas aí de lesão. É um jogador que eu gosto, cara. Um cara agressivo nos drives, ele consegue ter explosões de 20, 25 pontos. Ele tem esse potencial.
Atlético pra caramba, gosto muito do Sadiq Bey, mano. Então, eu acho que dá pra manter ele aqui na 19. Não tem problema. Mantenho ele aqui saindo pra Brooklyn. Na 20, tivemos uma Miami Heat selecionando o Precious Achiuwa. Boa escolha também de Miami. Achei uma boa escolha. Mas pelas necessidades que o time tem hoje, e até na época também, eu acho que o Tre Jones faria mais sentido, né? O armador Tre Jones, que foi escolha 41 pelos Spurs. Cara, eu acho que ele casaria bem, né? Um armador que faz o simples, né? Faz o arrozinho com feijão ali, arma bem o time, controla bem o ataque. Acho que ele teria sido mais útil do que o Achiuwa. Então, sai Precious Achiuwa e vem, né, Tre Jones. 21, Philadelphia conseguiu um steal inacreditável, que foi o Tyrese Maxey. Tranquilamente uma das melhores escolhas da classe. Mas aqui ele já teria saído, né? Já teria saído lá em Chicago. Então, pro lugar dele, eu vou colocar o Josh Green. Josh Green não vai pra Dallas, para operário da bola, intenso na defesa, mata a bola de fora, veloz. Gosto muito do Josh Green. Josh Green vai pra Philadelphia na 21. Na 22, o Denver pegou o Zeke Nnaji, um jogador que eu acho horrível, tá? Então, obviamente eu vou mudar. E aí, pro lugar dele, eu vou de Precious Achiuwa. Acho que o Achiuwa seria um reserva muito melhor pro Jokic do que o Zeke Nnaji foi. Te entrega a bola de 3, bom defensor, gosto do Achiuwa. Então, acho que ele seria uma escolha bem melhor do que o Zeke Nnaji. Na 23, o Knicks pegou o Leandro Bolmaro, que não deu certo, foi trocado depois pra Minnesota, né? Não funcionou. E aí, pro lugar dele, eu vou colocar o Nick Richardson. Nick Richardson foi escolhido. Nick Richards foi pick o quê, o Nick Richards? Ele saiu no segundo round, né? Cara, é um pivô que eu morro de amores? Não, mas ele é um pivô útil. Faz o arrozinho com feijão bem feito. E seria uma escolha melhor do que o Bolmaro, né? Bem melhor. Nick Richards foi titular aí na NBA durante anos, em Charlotte, em Phoenix. Então, teria sido uma escolha bem melhor. E aí eu vou aqui com ele na 23. Na 24, o Milwaukee Bucks pegou o RJ Hampton, que foi trocado para Denver. E aí, pro lugar dele, eu vou de Jalen Smith, né? Vou de Jalen Smith aqui na 24. Outro que eu não morro de amores, mas tem características boas. Alto, atlético, arremesso. Seria uma ajuda boa para essa rotação do Milwaukee Bucks. Então, Jalen Smith na 24. Na 25, o Thunder pegou o Quickley e trocou ele para Nova York. Nem lembro dessa troca, sendo sincero. Nem lembrava que isso tinha acontecido. Agora, admito que eu fiquei meio triste. Mas, enfim, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Então, assim, não teria o Quickley à disposição, mas aí pro lugar dele eu vou colocar o Sam Merrill, né? Um arremessador muito bom. Acabou de renovar com o Cavs, né? E nesse time do Thunder tão carente de arremessadores, cara, o Sam Merrill seria uma peça maravilhosa. Então eu vou com ele na 25. Na 26, Boston conseguiu um stealzaço, que foi o Peyton Pritchard. Infelizmente ele já teria saído. Mas aí pro lugar dele eu vou colocar quem? Um cara que já, inclusive, está no Celtics, que é o Tillman, né? O Tillman foi pick 35. O jogador que eu gosto, outro que faz arrozinho com feijão bem feito, te entrega um arremessozinho de fora. Está no Celtics hoje. Então acho que seria uma escolha boa aqui na 26, faria sentido. Então, pro lugar do Pritchard, Celtics vai de Tillman. Na 27, o Jazz foi de Udoka Azubuike, que não deu certo, não funcionou. Pro lugar dele eu vou colocar o Isaac Okoro. O Isaac Okoro poderia até sair um pouquinho antes, mas eu realmente não gosto muito do Okoro. Acho ele completamente inútil no ataque. Te entrega uma boa defesa, mas para por aí. Por isso que eu vou colocar ele na 27, saindo para Utah. Na 28, Lakers trocou o McDaniels, mas oficialmente ele foi trocado para Minnesota. Seria uma escolhazaça pro Lakers, né? Meu Deus do céu, o Lakers morreria para ter o McDaniels hoje em dia, né? Mas infelizmente não vai ter como, mas pro lugar dele eu vou colocar o Vit Krejci, né? Ou Krejci, jogador de Atlanta, um cara que na última temporada chutou para mais de 40% para 3, um arremessador bom. Role player bem interessante, que poderia ter um espaço bom aí no Lakers. Então, pick 28, Vit
Krejci, saindo pro Leicão. Na 29, Toronto pegou o Malak Flynn, um jogador bom, tá? Acho que foi uma escolha até boa. Um cara que teve bons minutos por lá. Foi trocado pro Pistons, né, se não me engano. Mas acho que daria pra pegar um cara melhor. Um cara que eu coloquei aqui seria o Paul Reed. Paul Reed é um bom pivô reserva. Outro que faz arrozinho com feijão. Atlético, agressivo ali no garrafão. Gosto dele. Acho que seria uma escolha melhor do que o Malak Flynn. E na 30, Celtão foi de Bane. Depois trocou ele pra Memphis. Não teria, né, à disposição aí. E aí, pro lugar dele, cara... Mano, torcedor do Celtics vai ficar puto. Mas, pro lugar dele, eu vou colocar o James Wiseman. Porque olhando pros outros nomes aqui, talvez um Kenyon Martin. Mas eu vou colocar o James Wiseman na 30, mano. Infelizmente o Celtão vai ter que amargar o James Wiseman. Alguém ia ter que pegar essa bronca. Sobrou pro Celtão. Então, Celtics, me desculpa, mas o James Wiseman vai aí pra vocês. Vocês vão ter que lidar com, né, com o rato de DM, James Wiseman, o rei do DM. É isso. Infelizmente, alguém ia ter que pegar essa bomba. Caiu pra você, Celtão. Peço perdão. Tá aí. Assim ficou o meu redraft da classe 2020. Cara, eu gosto muito desse conteúdo, mano. Não sei se vocês gostam, tomara que vocês tenham curtido. Eu me amarro nesse conteúdinho. E se por acaso vocês gostaram, se vocês gostarem, né, deixem um like e comentem aí qual a próxima classe que vocês querem que eu faça esse redraft, né?